Ótimo. Então vamos nessa, que o Vlaumir está entrando aqui também. Gente, então, boa noite a todos. É uma alegria nós estarmos nos reunindo aqui novamente, ah, nessa noite. Esse evento é um evento que é promovido pela Academia Ribeirão Pretana de Letras, que é uma entidade, em especial eu digo isso a Luísa, ao Lúcio, a Manuela, que foi fundada em 1947. Ou seja, nós vamos completar 78 anos de atividades culturais aqui em Ribeirão e região, né? Ah, ah, essa atividade que nós temos, que é o Encontros Culturais, é uma atividade que acontece mensalmente. É sempre na segunda quarta-feira de cada mês. E é online. Nós escolhemos um texto, um conto, uma crônica, né? E convidamos alguém para que faça a exposição que nos inspire com as ideias contidas nesse texto, para nós conversarmos. Assim, a gente entende, nós da academia, que nós estamos inspirando, sugerindo reflexão crítica e, obviamente, estamos celebrando a língua portuguesa, né? Bom, ah, o evento dessa noite foi inspirado no concurso Zoraide de Freitas, que é um concurso promovido pela nossa academia, que está inserido na programação da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. Esse nosso concurso acontece desde a primeira edição dessa feira, né? Então, neste ano, nós tivemos três premiados, que foram a Manuela, que está aqui, a Luísa, que está aqui, e o Lúcio. A Manuela daqui de Ribeirão Preto, a Luísa de perto de Araxá, deixa eu ver, São Gotardo. São Gotardo, e o Lúcio de Tatuí, né? Com isso, Luísa, Manuela e Lúcio, a gente pensa que está, de uma certa forma, abrindo as portas da nossa academia para que a cultura, a discussão possa ser desenvolvida onde quer que seja, não é? Bom, então, a gente chama aqui, gente, de provocador aqueles que apresentam os textos. Então, nós temos três provocadores aqui, que são a Manuela, a Luísa e o Lúcio. Mas, olha, quem são Manuela, Luísa e Lúcio? Eu gostaria muito, Manuela, que você falasse um pouquinho de você para a gente. Apresenta quem é a Manuela, onde é, do que ela gosta, escreve. Fala para a gente, por gentileza. Gente, primeiramente, estou muito honrada de estar aqui hoje. Aqui na Academia Ribeirão Pretana de Letras. É o primeiro encontro que eu estou aqui e é sempre difícil ser a primeira a falar porque a gente não sabe o tom. Mas vou falar muito Mas é só uma apresentação, tá? Depois você assim. vai falar do texto. Sim, eu gosto muito de filosofia e minha professora, que eu fiz um curso com ela, Lucilena Galvão, ela pergunta muito quem é você. E além das suas particularidades de mãe, sou casada. A minha particularidade profissional, eu sou formada em Direito, sou fotógrafa, sou escritora há 10 anos e agora sou estudante de Psicologia. Essa é a minha formação. Mas, acima de tudo, que é o que acho que une esses meus âmbitos profissionais, é que eu sou aquela que é apaixonada por história.
Eu acho que desde o direito eu entrei pensando, eu vou contar a história das pessoas nas petições. Como fotógrafa, como cozinheira, que eu gosto, eu sou aquela que é apaixonada por histórias e leio desde que me entendo por gente. Não sei nem se eu comecei a escrever ou se a escrita me começou. Sou apaixonada por essa arte. O poeta Rilke fala muito que se você puder não escrever, não escreva. E até agora não consegui deixar de escrever. Acho isso maravilhoso, que acho que vai muito pelo âmbito, além da conveniência, vai para um âmbito que provoca mesmo, igual você chamou a gente de provocador. Acho que somos mesmos provocadores, porque a gente sabe que a escrita é difícil, mas que quem é escritor realmente não consegue parar essa arte. E essa sou eu, bem resumidamente. Ótimo. Obrigado, Manuela. E a Luísa? Luísa, fale um pouquinho de você, por favor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Gosto muito do movimento de academia de letras, acho que é fantástico, principalmente hoje nessa realidade que a gente vive tão tecnológica, e eu acredito muito no poder da mudança dos grupos. Bom, meu nome é Luísa, eu tenho 28 anos, eu sou araxaense, mas moro em São Gotardo, que é uma cidade próxima. Venho de uma família de escritores, então eu cresci com esse ambiente da leitura. Eu sempre gostei muito, o meu ambiente favorito sempre foi a leitura. Então, desde criança, os meus presentes sempre foram livros. Sempre tive muito essa característica e sempre quis escrever. Por muitos anos, eu guardei minhas crônicas, meus textos. Até tem uma amiga minha aqui, ela leu alguns quando na época do ensino médio, mas eu nunca divulguei. E aí, há uns 2 anos, mais ou menos, eu comecei a participar de alguns concursos literários. Esse é o quarto concurso literário que eu sou premiada. E aí eu comecei a sentir um pouquinho o que que a minha literatura pode gerar, porque eu sempre senti o oposto. Eu sempre senti a literatura dos autores que eu acompanho. É, Sou advogada, então, assim, eu entendo muito quando você fala, Manuela, de narrar a vida das pessoas, porque eu acredito que o advogado, ele tem esse papel de narrar, de defender, de levar a história e de saber contar a história. Eu escutei uma vez isso de um professor e eu nunca mais esqueci, que é você não ganha um processo se você não sabe contar a história do seu cliente. Atualmente eu trabalho na área do social também, então eu trabalho na área de desenvolvimento social. Então, assim, são muitas histórias. Eu lido diariamente com histórias, diariamente com vivências. E é isso, um pouquinho assim sobre mim. Tá ótimo. Muito obrigado, Luísa. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, eu que agradeço. Lúcio, e você, Lúcio? Fale um pouquinho de Bom, você vamos lá. para a gente. Eu, na verdade, comecei com literatura aproximadamente com meus 10 anos, quando a professora na quarta série incentivou os alunos a criarem poesias, né? Depois da gente ter acesso a alguns dos grandes mestres, como Carlos Drummond de Andrade, Mia Couto, entre outros aí também que foi passado. E a gente escreveu e nisso saiu um livro onde a gente começou a fazer nossos primeiros rabiscos. E gostei muito da arte. Só que aquela coisa vinha na época de projetos sociais, e eu estava sempre pulando entre três áreas que eu sempre amei, que é a cultura, o esporte e o turismo. Aí aquela coisa, você não pode fazer tudo ao mesmo tempo, você na hora acaba não fazendo alguma coisa bem feita. E aí eu acabei, com meus 14 anos participava em Serquilho, tinha os concursos, a própria cidade fazia os torneios municipais de poesia, que era um grande incentivo para todas as idades. Depois tinha o FEPOC, que era o Festival de Poemas de Serquilho. E nesse tempo também eu comecei também a ler, me aprofundando um pouco com contos e crônicas. E um dos que mais assim me inspirei muito, que infelizmente acabamos tendo uma perda esses dias atrás, foi o Luiz Fernando Veríssimo. Que me chamou muita atenção pelo jeito como ele abordava a crônica do dia a dia, do cotidiano, com humor, né? E aí também depois fui conhecendo o grande Fernando Sabino e por aí foi, com grandes outros autores. Aí, certo, e eu parei um pouco, né? Que eu fui focar um pouco na outra área, que, como eu falei, gostava de esporte, me formei em educação física. Aí vim trabalhar com idosos, eu trabalho até hoje. Pessoal, onde eu me aprofundei também em projetos sociais, foi muito gratificante, muito aprendizado. E há uns 15 anos, mais ou menos, voltei de novo para a parte de literatura. Comecei
novamente voltar alguns textos, igual a amiga falou agora há pouco, é igual aquela coisa que eu aprendi também com uns textos que a gente guarda, com uma professora que era poetisa, que faleceu, me chamava-se Isabel Pax Cerquilho, que na época era aquela coisa, a gente, quando começa, poxa, a gente participa com aquela vontade de algum concurso, daí fica desanimado, poxa, por que que não passou, por que que aconteceu, que não foi legal, por que que não deu, né? E ela me falou uma coisa que eu guardo até hoje, que ela falou assim, faz o seguinte, escreva, às vezes você acha que tá bom, mas deixa guardadinho na gaveta lá, deixa passar um dia, uma semana, sei lá, um mês, ou o tempo que for necessário, finja que a gaveta é o forno para essa escrita. Depois você volta, vê de novo, e sempre você vai achar alguma coisa. E aí foi uma dica que ela deu. E uns 15, 20 anos eu comecei a atrás, comecei a participar de concursos, antologia, fui agraciado horas em um, premiado em outros, assim como foi esse também digníssimo aí da Academia de Ribeirão Preto. E, e o que eu gosto muito é de transitar um pouco trazer um pouco de emoções. Alguns textos meus saem um pouco de humor cotidiano, como eu falei, me espelho um pouco no Luiz Fernando Veríssimo, mas com aquela pitadinha de uma provocação, de um pouco de filosofia, para entender um pouco mais a margem da vida. E acho que é isso que a gente traz para nosso cotidiano do dia a dia, né? Que a arte da escrita, para mim, é, assim, é uma arte que ela ajuda em todos os sentidos, porque além da parte também, da parte escrita, também sou ator formado em artes cênicas e ajudou muito, às vezes, quando ia ler alguns textos dramáticos, então trazia algumas inspirações, algumas coisas, até o grande autor, Nelson Rodrigues, entre outros aí. E estamos aí, caminhando aí, como sempre fala, a gente, na verdade, eu levo sempre isso, que a gente é sempre alunos da vida, sempre aprendendo. A vida ensina, a gente aprende, passa um pouco de conhecimento e é recíproco, né? A gente também aprende bastante. Basicamente é esse o Lúcio. Tá ótimo, Lúcio. Muito obrigado, viu? Nós estamos aqui, gente. Obrigado, Lúcio. Nós estamos aqui, gente. Sabe de uma coisa? Eu acho que muito especialmente para criar laços de amizade, né? É, afinal de contas, os laços que são criados pela cultura são mais ricos, né? E têm o poder de transformar as pessoas envolvidas e as que estão ao redor, né? Nós inspiramos uns aos outros muita coisa, às vezes a gente nem percebe. Então, é, o concurso que trouxe aqui a Manu, a Luísa, o Lúcio, teve como tema A Margem da Vida, a Concrase, né? Que foi tirado, não é, Valdomiro? Que foi inspirado do Mateus Arcaro, que é um escritor local, né, que foi o homenageado nesse ano aqui na nossa Feira do Livro de Ribeirão Preto, né? Então o tema foi a margem da vida. Quando nós divulgamos a todos os textos de vocês, Manu, Luísa e Lúcio, nós não dissemos quem escreveu qual texto, tá? Os três. Então vocês têm três textos aí e cada um vai apresentar o seu, né? Eu não sei, por exemplo, quem lê o texto não sabe quem é Dante Filó, quem é Scarpellini, quem é o guardião das letras, ninguém sabe. Então, o que que tem o seu texto ligado à margem da vida, o que te inspirou, né? Para onde vai, o que você quer trazer para nós com o texto que você escreveu, Manu? Fala para gente. Ó, de um tempo para cá, Elias, eu fiz muito, eu faço, trabalho muito com prosa, mas entrei nessa de conto e crônica. Essa semana também fiquei sabendo que eu fui finalista do Prêmio Sesc, tô super feliz. E a crônica, ela já tem na palavra crônica, né, cronos, que é o tempo. E como o concurso era inspirado na obra do Mateus, que ele falava sobre o tempo, eu quis trazer também isso para o meu texto. Quis trazer como cada um vê o tempo de uma maneira diferente. Alguns
tem essa percepção mais linear, algum tem uma percepção mais circular, ou no mesmo momento, no mesmo instante, como isso é subjetivo, como isso é percebido por cada personagem. Eu quis trazer isso no meu texto e Ribeirão. Eu tenho usado muito Ribeirão nas minhas produções, como Nova York para o Jalen, Macondo para o Gabo, o Sertão para o Rosa. Eu trouxe, e aqui é o concurso de Ribeirão, achei importante trazer, então quis trazer 3 personagens diferentes sobre o mesmo pôr do sol, que são 3, até o nome Antônio, Sebastião, um executivo que é o Miguel. Uma pessoa já numa idade mais velha, que tem essa percepção do tempo um pouco mais lenta. Um executivo tem essa percepção muito linear, muito prática, muito pragmática. E um outro mendigo que está aproveitando esse tempo, que está usufruindo desse tempo de uma outra maneira também. Que todos estão vendo ao mesmo tempo, estão percebendo o tempo de maneira diferente, mas estão vendo o mesmo pôr do sol. Que aí também me inspirei no conto do James Joyce, Os Mortos, que a neve cai debilmente sobre todos debilmente, e todos estamos vivos sob a mesma neve. Achei isso bonito, mas quis trazer essa elasticidade em tempos diferentes. E eu pensei, como que o tempo vai se manifestar nessas pessoas que cruzam nas ruas, que ocupam o banco das praças, que sobem os prédios comerciais, e trouxe esses lugares de Ribeirão que nós que somos daqui conhecemos muito bem, estamos muito familiarizados, e que traz essa sensação de aconchego para quem lê. Foi isso que eu quis mostrar no meu texto. E tem, como eu te falei, primeiro o Antônio, que é um senhor que está para completar um século de vida. Para ele, o tempo não desfila em linha reta, é circular, como as voltas do coreto da praça que ele está. Cada banco, cada árvore traz um pedaço de um passado. E ele vê fragmentos de memória, ele tenta costurar esses fragmentos de existência. Ele lembra da esposa dele, de quando ele a pediu em casamento, ele lembra do filho, ele tem essas lembranças de uma vida que já foi, que ele sabe que há mais passado do que futuro. Diferente do meu segundo personagem na crônica, que é o Miguel. Essa crônica, né, geralmente crônicas têm uma coisa mais... As maioria das crônicas, não sei, foi o Luiz que falou do Veríssimo que morreu agora, tem uma coisa mais despojada, que não foi o que aconteceu nessa minha. Eu quis trazer mais uma reflexão. É uma crônica mais séria. E esse meu segundo personagem, Miguel, um executivo que não, ele olha para o tempo, mas ele realmente não percebe. Ele tá nessa correria, ele tá naquela, como eu falei, no tempo linear. Ele vai pro elevador do prédio dele, ele nem vê que o cabelo dele já tá ficando branco, porque ele não tá usufruindo do tempo. Para ele, o sol está batendo, sim, mas de uma maneira diferente. E por fim, o Tião, que é um morador de rua, que habita as redondezas do Pedro II, que ele conhece cada lixeira, cada pedaço. E para ele o tempo não é linha nem círculo, é pausa. Ele mede pelo movimento dos outros, porque ele observa. Ele está parado como nós, amantes das artes, que temos esse vínculo em comum, gostamos de observar. Ele também tem isso em comum com a gente. Ele observa, então ele pausa para saber, para saborear aquele momento. Ele ouve uma música e o tempo não vai em fome nem cansaço, ele entra como música que ele escuta do teatro. São 3 homens, 3 tempos, coexistindo na mesma cidade, respirando o mesmo ar, atravessando o entardecer. Eu queria mostrar esse encontro, o que é em comum, e também esse desencontro. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, fiz uma alusão aos mortos. E coincidentemente estou lendo agora também A Montanha, do Thomas Mann, que traz muito esse tema do tempo. E agora, para essa noite, fiquei refletindo da obra do Mann e da obra do Mill, como o tempo a gente pode trabalhar muito com isso, como é um assunto que dá muito pano para manga, muito interessante, para a gente refletir como a gente está vendo o nosso tempo, como que a gente está usando esse nosso tempo. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito de participar, achei muito divertido. Claro, claro, Manu. Olha o tanto de inspiração que você já nos trouxe para a nossa conversa que vai se desenrolar agora mesmo, né? Nós vamos esperar a Luísa falar, o Lúcio também, para a gente poder comentar, né?
Então, eu estou vendo que já teve um monte de coisas, uma porção de ideias que você passou para a gente comentar, né? Obrigado, Manu. Eu que agradeço. Vou Ah, fechar agora. vamos agora com a Luísa. Por favor, Luísa, apresenta o seu texto para a gente, né? Aliás, a Luísa Scarpellini? Eu vou explicar, tem muito a ver com a crônica. Quando eu vi o tema do concurso, ele foi de encontro a uma poesia de 4 anos atrás. Eu tenho uma poesia com o mesmo título, que fala sobre a reflexão da passagem do tempo, porque sobre a minha observação, a passagem do tempo ela é muito singular. Para mim, ela é de um jeito e para outras, né, cada pessoa enxerga o passar do tempo de alguma forma, mas é, é certo que o tempo vai passar como o tempo já passou. E aí, quando eu vi a questão do tema, me veio muito a questão do envelhecimento, porque eu trabalho muito diretamente, tenho refletido muito sobre o envelhecimento, inclusive sobre o idadismo, e nesse período eu tenho conversado com muitos idosos que exercem atividades profissionais ainda e que estão realmente ainda na ativa. Mudei muito a minha percepção da importância do envelhecimento, porque nós, se Deus quiser, todos iremos envelhecer. E como que é essa passagem? Porque nós saímos da adolescência, vamos para a vida adulta, e da vida adulta caminhamos para a velhice. Então, são fases de vidas muito diferentes, com personagens diferentes, com amadurecimentos, ideias diferentes. E durante essas conversas, eu percebi que o tempo no envelhecimento, ele é um tempo lento, ele é um tempo que ele sai dali da lógica da correria, ele sai da lógica da busca, porque você muitas vezes percebe pelos relatos que ele já chegou. Então, é aquele tempo que você buscou uma vida inteira e que ele chegou. E agora, o que, que eu faço com esse tempo? Talvez eu esteja aposentado, talvez eu esteja com a minha família. O que, que eu faço com as ausências? Porque com o envelhecimento traz muitas ausências, a ausência até mesmo de uma vida anterior, de uma rotina anterior. E Scarpellini é o sobrenome da minha família. Nós não assinamos, mas eu tenho muita vontade de assinar esse sobrenome, porque, inclusive, representa muito de quem eu sou, dessa parte um pouco mais escritora, porque dentro dessa linha eu tenho familiares. Então, assim, o meu texto, ele veio muito da poesia, que já existia, e da ideia da reflexão. A reflexão de que a solidão, ela pode acontecer. E aí, quando você está à margem, você começa a buscar o seu pertencimento. Então, ele é um texto subjetivo, ele é um texto que fala sobre a aceitação da imobilidade, né, do não pertencimento e do pertencimento de uma nova realidade. Não sei se fui clara, mas é a busca por uma nova realidade. E o olhar comparativo de uma pessoa que chegou lá e uma pessoa que está vivendo o mesmo momento, o mesmo dia, o mesmo horário, o mesmo calendário, falamos assim, mas com percepções de vida totalmente diferentes. Então, quando eu falo à margem de mim, é porque realmente eu estou à margem, né? A conversa ali, o diálogo que existe, ele está à margem observando. Então, tudo que foi construído durante aquele período. Porque eu penso que no envelhecimento existem ainda muitos tabus, muitas questões. É uma fase muito. Todos, né? Eu trabalho diretamente com isso, então eu vejo muitos questionamentos sobre a solidão, eu vejo muitos questionamentos sobre a vida como um todo. Sobre uma dificuldade locomotiva, uma dificuldade. Vai se tornando mais lento o tempo, até por questões biológicas, e como passar, como é uma fase tão rica. E o que é essa fase tão rica da velhice, porque eu acredito que quem consegue chegar na velhice são pessoas muito sábias, porque tem muito ali a ensinar, e nós perdemos muito isso enquanto sociedade, o respeito aos idosos, porque são eles que são o nosso norte, né? Então, eu quis trazer essa reflexão, porque eu vejo que é um tema muito pouco falado. O envelhecimento, ele é um tabu, ele é doloroso,
Ninguém quer pensar sobre isso, né? Deixa para quando eu chegar nessa fase eu pensar sobre isso. Então, por esse motivo, eu escolhi a centralidade desse tema. Ótimo, Luísa. Te agradecemos, muito obrigado por trazer mais inspiração para a gente conversar, tá? Muito obrigado. Lúcio, fala para a gente, Lúcio. Conta do seu texto, como é que você fez, por que fez, o que que tem no seu texto? Bom, antes de eu falar do meu texto, Elias e todos os convidados aqui, eu quero parabenizar a Luísa que falou, porque eu, como falei anteriormente, eu lido direto, trabalho diretamente com os idosos e assim é uma coisa fantástica. As histórias de vida que eles deixaram, as experiências, deixaram, não, perdão, deixam, as experiências. Você fala, nossa, como chegar até aqui, cada uma história assim mais emocionante que a outra e é uma fonte de inspiração. Eu falo, tem que ter um grande respeito por essas pessoas, seja qual for a classe, seja qual for o credo, qual for o seu segmento, a sua religião, porque eles são fantásticos, passa muita, anima, dá uma outra vibração para a gente. Parabéns mesmo aí por essa visão aí da Luísa. Bom, com relação ao meu texto, que eu escrevi que foi a vida beira, nem dentro nem fora, eu não estava pensando em fazer nenhuma grande filosofia da existência, né? Como eu tinha falado, eu gosto muito de espelhar muito nas crônicas de Luciano Veríssimo, Fernando Sabino, e a ideia veio daquela sensação que a gente tem de estar meio de fora, tipo, todo mundo conquistando coisas incríveis, carro elétrico, carreira de sucesso, família estruturada, e você ali tentando lembrar a senha do Wi-Fi do vizinho, né? E eu quis pegar essa sensação de ficar para trás e transformar em humor, porque no fim das contas, rir é a própria rir da própria desgraça é o jeito mais saudável que a gente tem de lidar com ela. No caso do meu personagem lá, o seu Antônio, por exemplo, ele, daquele da padaria, que ele aparece na crônica, ele nasceu de gente que eu observo no dia a dia, como eu falei, não só os idosos, como outros públicos que a gente vai analisando, conhecendo, né? E de pessoas simples, mas que têm uma sabedoria também muito absurda. E ele resume a vida em uma frase mais certeira do que muitos filósofos famosos. E também esse gosto com a palavra à margem, né? Que a gente costuma achar que estar à margem é fracasso, é exclusão, mas quando a gente olha direito, todo mundo está à margem de alguma coisa. E não estar no centro não significa que está fora do jogo. Às vezes a gente significa que só tem um assento com uma vista diferente, né? E a minha inspiração nessa crônica, ela veio da vida real mesmo. Ela vem daquela sensação de estar sempre correndo atrás e de nunca no centro da festa. Todo mundo parece avançar e você continua tropeçando nas mesmas coisas. Aí eu resolvi transformar essa angústia em humor, porque rir de si mesmo é quase uma forma de sobrevivência. Então, basicamente é isso que quis passar um pouco nessa crônica e acabei agradecendo mais uma vez sendo contemplado em primeiro lugar com vocês. Esse é meu resumo. Muito obrigado, Lúcio. Todas as três crônicas têm ideias muito interessantes. Muito interessantes. Isso aqui dá para a gente ficar conversando dias e dias e dias e sem chegar a conclusão nenhuma, acho eu, né? Então, a palavra está aberta aqui para nós comentarmos, né? Para nós falarmos a respeito dessas três peças de literatura que são as crônicas da Manu, da Luísa e do Lúcio, né? Como o tema foi, eu vou iniciar já fazendo assim, lançando um pensamento, que o tema foi a margem da vida, tema da crônica, né? Então, o que será que é estar à margem da vida, né? Cada um entende de alguma maneira, né? Então, com tudo isso, com essas ideias, quem quiser iniciar falando, né, já pode falar de todos nós aqui perguntando, falando com os nossos apresentadores, fiquem à vontade, tá? Elisa, você falou da margem, acho muito legal aquela citação que eu até puxei aqui, do Fernando Teixeira, que é tempo de travessias. E se a gente não ousar fazer, a gente sempre terá ficado à margem de nós mesmos.
Esse é o perigo da gente ficar à margem de nós mesmos a vida inteira e não ter coragem de fazer essa travessia. É isso mesmo. E Muito falar bem. para o Luiz que eu gostei muito do texto. Gente, acho que um texto com humor é um texto tão bem trabalhado, um texto tão que eu gosto de Veríssimo também. Eu adorei o texto dele. Quando eu li os textos, falei, gente, que bacana chegar com esse humor e chegar numa questão central com humor. Eu acho muito maravilhoso. Os dois textos, adorei também. É bom que as ideias vão crescendo, né? Vão levando a gente para muitos lugares, né, Conceição? Isso é muito legal. Rui, bem-vindo. Quer comentar alguma coisa, Rui? Não, eu fiquei muito feliz de ver como a nossa reunião de hoje está oxigenada pela juventude dos nossos novos companheiros escritores, né? Me impressionou muito bem a colocação dos três explicando a ideia que tiveram para responder ao desafio do texto do conto, né? E as exposições foram feitas de tal maneira que a gente percebe que os três já têm bagagem literária. Não entraram assim no negócio, vamos ver como é que é, não. Quer dizer, e falam sobre a literatura, eh, tentam elaborar as suas ideias, e isso é muito importante. Eu gostei dos três contos, sei não sei o Scarpellini ou a outra, como é que chama a outra, a Manuela, é Manuela, né? Eu não sei quem ficou em segundo e terceiro, o Lúcio falou que ficou em primeiro lugar, mas de qualquer maneira, independentemente da colocação, eu acho que a premiação de vocês e nós trazermos vocês para a nossa reunião é uma coisa muito importante. Parabéns pelo trabalho. Continuem, eu tenho a certeza que vocês serão grandes literatos. E, presidente, tem, Oi? tem dois frequentadores. Eu sou o secretário-geral da academia, para quem não sabe, e eu sou encarregado de fazer a ata. Existe Marisa e Lorena que não puseram o nome completo. Como não estão sem imagem, isso aí eu gostaria de saber se elas estão presentes ainda e como é que é o sobrenome das duas. Desculpe interromper aí a ordem da coisa. A Lorena é minha mãe. É Lorena Contato Porfírio. Lorena, Contato contato, Porfírio. Porfírio. Isso. Bem-vinda. Bem-vinda, Lorena. E a Marisa, alguém conhece a Marisa? Marisa. Oi, Oi, olá, boa noite. Eu tô aqui, eu tô brigando com a minha câmera aqui, mas eu não tô conseguindo abrir, me desculpem. Meu nome é Marisa Luvisucci Coiado. Lu, você não pode mandar num chat o seu nome para mim? Tá vendo aqui Posso, embaixo na se tela quiser, tem chat, né? Você pode, tá, se eu mandei para você um chat, você podia responder com o nome, assim a gente grafa, faz a grafia certa, por favor. Muito obrigado. Desculpe, presidente. agradeço. Marisa, você está falando de onde? Eu tô falando de Ribeirão Preto, eu sou Ah, bibliotecária do ótimo. Colégio Liberty Sabin. Estou por aqui. Bom, bem-vinda, bem-vinda. Ô, gente, mas Agradeço. então, no nosso texto tem tanta ideia. Eu queria que o Lúcio falasse assim, comentasse uma frase. Eu li e eu fiquei pensando assim. Está no seu texto, Lúcio. A vida parece sempre lotada para quem chega atrasado. Eu que sou um atrasado constante, né? Perco horário, sinto muita vergonha disso. Fala para nós, Lúcio, um pouquinho. Comenta isso, por gentileza. Bom, há uns tempos atrás eu comecei também a pegar um pouco na parte de literatura, um pouco mais na parte psíquica, que é no caso de Augusto Cury. E ele falava muito do mal do século, que é a ansiedade. Então a gente está com aquela pressa, lotado, se preocupando com coisas do futuro, e a gente não para analisar e pensar a margem, igual foi o texto que foi falado, da margem.
Então a gente se preocupa, lotado, você está naquele desespero, você não vê o dia a dia, você não para respirar um pouco, que isso acontece, seja a pessoa que está indo para a escola, ou que seja a pessoa que está indo para o trabalho, então você não analisa cada detalhe, que você deixa passar o detalhe da vida. Então você, às vezes, você está numa mesa, hoje em dia com a tecnologia, por exemplo, hoje do mesmo jeito que aproxima, te afasta as pessoas. Então você está lotado, sempre se preocupando com alguma coisa, não dá nem uma atenção da pessoa que está próximo de você. Então quis deixar essa ponto filosófico nessa frase, nessa parte do texto. Certo. Alguém quer comentar? Bom, então eu já vou caminhando aqui. E eu vou perguntar para o Fábio. O Fábio é psiquiatra. Fabinho, se você estiver aí, vamos conversar sobre uma frase que eu vou passar. Você está aí? Não. Bom, vamos passar então. Eu vou pedir então para comentar aqui o meu amigo Wildon. Wildon, tem um texto aí, uma frase interessante também. A frase é assim: o tempo não é nem circular e nem linear, é pausa. Comenta pra gente. Você viu isso? Está em algum texto, Eu um lembro texto disso, aí. acho que é da Manu, né? É isso aí. É, Bom, Da fala pra Manu. gente isso aí. Para onde você foi quando você ouviu essa frase? não sei, eu até marquei aqui porque eu pensei assim, porra, alguma coisa na minha memória não tá dando certo, sabe? Eu acho que eu senti alguma coisa assim. A pausa seria ficar na marginalidade mesmo, né? Ficar longe de tudo. A parte de linear seria fazer realmente alguma coisa, executar e tal, né? E a parte circular é a memória de tudo isso girando, né, na sua vida. Agora, em primeiro lugar, eu quero parabenizar todos os escritores aí. Eu achei uma coisa fenomenal. Nunca participei de um encontro assim, sobre crônicas, né? Não sei nem o que falar sobre crônicas, mas a priori eu fiz uma comparação, assim, por exemplo, né? No caso da Manu, eu acho que ela tem um pouco de Clarice Lispector, né? Algumas coisas como a descoberta do mundo, assim, né? A percepção do tempo, diferentemente do instante, né? Único. Então, eu achei muito legal. E outra coisa, né? Essa divisão de três tempos, três classes sociais. Acho que foi uma coisa também bem fantástica, né? Onde já tem a memória, né? A produtividade, como nós falamos agora. E também a questão da Praça 7 de Setembro, né? Quer dizer, está bem ali, bem dentro de Ribeirão Preto, né? Você falou também da cidade que segue a própria sinfonia. Achei um negócio maravilhoso, assim, né? Cidade, a parte musical, né? Uma metáfora que vem dentro do sentimento, né? Entendeu? Outra coisa foi essa questão do circular. Eu marquei aqui porque eu achei muito interessante. Não sabia o que dizer sobre isso, mas eu comparei com a pausa, que é ficar na margem, né? E as margens invisíveis dela também, apesar né, de ser distintos os personagens, eles compartilham do mesmo cenário, do mesmo sol, né? Eu acho que está tudo ali. Então, eu achei isso, sabe, Elias, que eu achei um negócio bem interessante, essa questão da. Eu nem estava sabendo de quem era quem aqui, né? Mas eu marquei aqui. Personagens centrais, São Antônio, a divisão do tempo, a desigualdade humana, a praça, o coreto, o teatro, né? Então, eu achei assim bastante legal. E eu acho que ela também tem um pouco de Clarice Lispector, mas ela também tem alguma coisa de Fernando Sabino também, que eu marquei aqui, né? Por causa do cotidiano, das pessoas comuns, essa coisa toda, né? Achei maravilhoso. Esse conto eu achei maravilhoso. Para mim, os três não teve primeiro, segundo, terceiro, porque cada um deu uma intensidade diferente naquilo que gostaria de falar, né? Então foi, Ah,
Foi muito legal. Isso, obrigado, Wildo. Ô, Manuela, a frase é da Manuela, viu? A Manuela que trouxe essa ideia. Explica pra Ah, gente, Manuela, fala um pouquinho disso, dessa circular, linear, pausa. Como é que é isso? Aqui, primeiro, eu queria agradecer, eu fiquei muito feliz que gostou do meu texto. E colocar que eu acho que esse texto, no início, eu queria que fosse um conto, mas como precisava ser na modalidade crônica, uma coisa mais enxuta, eu me adequei ao que o concurso pediu, que é um desafio, que é muito gostoso a gente fazer esse desafio e tentar encaixar a nossa ideia, às vezes, num formato diferente do que a gente pensa. Eu gostei muito. E o texto é uma entidade viva, né? Eu fui ler agora e me deparei, tem umas frases que eu gosto, como essa, mas tem uma que eu falei, gente, como que eu deixei esse clichê tão óbvio aqui, para a cereja do bolo? Putz, deixei escapar isso aqui, teria, já tava, já risquei. Aqui, acho que a gente que escreve sabe disso, que a revisão é um buraco negro e a gente modificaria de eterno, né? Mas essa questão do tempo, que um é circular, outro é linear e o outro é pausa, justamente diferencia esses três personagens, que a percepção para os três é diferente do tempo. E assim como lá no conto do Joyce, que a neve recai sobre todos, que são diferentes, aqui na nossa Terra é o sol, nós não temos a neve, a gente trabalha com o calor. Eu gosto muito desse trabalho com calor e o pôr do sol, o sol daqui, esse sol escaldante de um boato que é um vulcão, recai sobre todos. Mas para um o tempo é circular, ele fica remoendo o que foi, ele fica remoendo todos os passos da sua vida, ele fica naquela espiral, que é o primeiro personagem, o Antônio. E o segundo, que é o Miguel, é linear porque ele é prático, ele é pragmático, ele é um homem empresarial. E para o Tião, ele está observando. Eu acho que ele é o mais artista de todos. Ele está na pausa, o tempo dele está na pausa, mas a vida dele está à margem. Então foi isso que eu quis trazer com essa frase. Me fiz entender? Posso fazer uma pergunta? Desculpa Claro, Lúcio, atrapalhar. vai. Mano, parabéns mesmo, texto fantástico também li, como também da Luísa. Eu queria só tirar uma dúvida com relação, porque você escolheu justamente os três personagens, você escolheu um idoso, um executivo e um morador de rua. Foi assim fantástico esses três tempos que você fez. Mas por que que foi esses três assim personagens que você poderia ter escolhido outro, mas escolheu justamente esses três? Eu achei engraçado, a gente, às vezes, a gente sabe, né, que como artista a gente tenta mandar uma mensagem, primeiro vem a mensagem, e depois qual vai ser o veículo para fazer isso. E geralmente o meu trabalho é com personagens femininas, mas aqui não, aqui minha ideia foi para esses três personagens masculinos marcados por tempos diferentes, marcados por classes sociais diferentes, figuras geométricas diferentes. Então, quis diferenciar isso. E apesar de termos todo essa raça humana, estarmos todos sob esse manto da humanidade, da gente viver nesse mesmo horizonte. Então foi por isso que eu quis diferenciar cada um nessas nas questões possíveis a serem diferenciados, apesar dos três serem homens, mas ter a humanidade em comum, ter o sol em comum. Parabéns, show de bola. Você entendeu? Entendi um contexto que você passou dos três estão no mesmo, debaixo do mesmo sol, cada um depois é diferente, cada um no seu jeito diferente, mas porém tudo debaixo, como resumindo, no mesmo teto, no mesmo sol. Foi bem mais prático, assim, pelo menos essa visão que você me passou. E parabéns mais uma vez. Ah, que bom, parabéns também, Lúcio. Eu adorei. Gente, muito bom estar aqui com bons escritores. Interessante essa história, viu, Manuela e Lúcio? Veja só, Valdomiro, essa história da linearidade, da consideração da linearidade do tempo, no contexto que foi colocado no texto, né? Do tempo passar sem a gente perceber, da gente correr, correr e não ter tempo de refletir e pensar a respeito. Linearidade para uma pessoa mais nova, em fase muito produtiva. E uma pessoa de muita idade, aquela pessoa que fica remoendo, relembrando, revisando e tal. E o tempo acaba sendo pausa também por um outro olhar. Mas pausa para quê? Para deixar o tempo passar ou para observar com atenção, que é o que tem faltado, a meu ver, na humanidade. É tudo muito passageiro,
E essa pausa é necessária, né? Você não acha, Valdomiro? Eu acho tanta coisa, porque os textos são tão bons. É, eu queria começar dizendo para os três participantes que vocês têm que se sentir honrados de terem sido escolhidos, porque vocês competiram com textos muito bons, né? Textos muito bons. E, e a diferença que separa um texto de primeiro lugar para segundo lugar, para terceiro lugar, ou até para outros que não estiveram colocados aí num desses três lugares, é uma diferença que eu nem sei se ela existe, né? E o texto de vocês tem uma qualidade tão grande, mas tão grande, que podem se considerar assim extremamente vitoriosos mesmo e honrados por essa classificação. Elias, eu acho que nós vamos ter a oportunidade de comentar os três textos. Eu queria começar fazendo um texto da. Talvez eu acentue um pouco mais um texto sobre o da Manuela. É, mas eu gostaria de dizer uma coisa. Tem algo em comum, claro, foram inspirados pelo mesmo tema, né? A margem da vida, mas é interessante que os três textos é, fazem questionamentos é um ponto em comum nos textos, pessoas idosas. Outro ponto em comum, nos três textos tem praça. Os três textos têm praça. Em algum momento alguém para na praça e pensa, né? E o texto da Manuela, vou focar aqui agora um pouquinho mais no texto da Dante Filó, quando ela faz realmente essa divisão. Me parece assim que a Manuela tem uma consciência literária muito apurada, né? O Rui chamou atenção desse aspecto para os três, né? Porque realmente ela trabalhou de forma bastante didática o tempo circular, usa de forma soberba, de forma muito inteligente esses símbolos. O círculo é uma coisa muito importante, né? A ideia da linearidade e a ideia da pausa. A circularidade, é, a gente percebe que na personagem inicial do velho na Praça 7 de Setembro, os dois debaixo do guarda-chuva do mesmo sol, né? Portanto, de uma realidade maior abarcando todas as possíveis pessoas existentes nesse mundo, ela teve que escolher, porque o texto é curto, é uma crônica, tinha limite de texto, né? Então ela escolheu. E por acaso são três homens, mas se a gente trocar o nome de homens aí por mulheres, vale também, né? Dá então a universalidade do tratamento do ser humano. E a gente percebe que nessa linearidade, os estímulos da primeira personagem, da reflexão dele, são estímulos interiores. Quando ele olha no retrovisor e passa pela cabeça uma série de coisas que passaram, que foram importantes e que marcaram a vida dele. Quando chega no Miguel, a gente percebe que o Miguel não é nem um pouco reflexivo. O texto registra exatamente os estímulos externos. O telefone que toca, a preocupação, o compromisso, um que chama, outro que chama, e que tem que subir o elevador e descer e correr com uma porção de coisas. O Miguel está focado numa porção de coisas que não é ele mesmo, muito diferente da primeira personagem. Então, existe uma dimensão interior no seu Antônio e existe uma dimensão exterior no Miguel que cria uma dicotomia extremamente inteligente que leva a gente a uma quantidade de reflexão imensa.
E não por acaso, né? O Miguel é uma pessoa mais nova, completamente envolvida na luta da vida, do dia a dia. E se tem algo em que ele não pensa, parece ser em si mesmo. E aí a gente cai nessa personagem franciscana do final, que é o mendigo. Eu pensei na hora na Nossa Senhora Pobreza de São Francisco de Assis, quando São Francisco de Assis diz assim: quanto mais pobre eu sou, mais rico eu sou. Porque quanto mais pobre eu sou, mais liberdade eu tenho. Quanto menos coisas eu tenho, mais coisas eu possuo. E o mendigo ganha uma dimensão tão grande, tão santa, que ele é aquele que percebe os acordes, percebe a beleza da música, é aquele que consegue ter uma percepção mais espiritualizada das coisas. O seu Antônio tem uma visão muito histórica da vida, a reflexão da vida dele, do que passou, das fases importantes da vida dele. O Miguel preocupado com esse monte de coisas externas que vai passar, né? E aí o mendigo se conecta com aquilo que a vida tem de mais precioso, né? A parte mais espiritual da vida, mais conectada, porque ele está completamente livre, liberto de todas essas coisas que a matéria parece prender as pessoas na vida, no cotidiano. Portanto, o conto da Manuela é um conto fantástico, maravilhoso, que dá para a gente discorrer sobre uma porção de coisas aqui. Eu vou parar por aqui, Elias, porque depois nós vamos ter oportunidade de desenvolver também comentários a respeito do texto da Luísa e depois do texto do Lúcio. Ok. Obrigado, Valdomiro. É isso mesmo. Manuela, quer comentar? Eu queria comentar como é rica essa nossa troca, né? Porque a gente eleva a nossa própria criação. Me faz refletir muito sobre a minha própria criação. E quando ele falou da praça nos 3 textos, acho muito bonito que me veio muito Jung, do mesmo símbolos nos 3 textos. A gente está invariavelmente sobre o mesmo sol. E gostei muito que ele colocou sobre os 3 personagens, que eu também não tinha falado dessa tríade do passado, que nos 3 está o presente, o passado e o futuro. Uhum. O primeiro está preso no passado, o Miguel está preso no futuro e o franciscano Tião está no presente. Então, é a elevação do marginalizado. Eu gosto de trazer isso nos meus textos, que é a elevação desse marginalizado, porque realmente ele é o que está no presente e ele é o que está recebendo esse presente. Muito obrigada pelas observações. Eu queria só fazer um pequeno comentário. Quando você falou que você leu o texto e viu lá a cereja do bolo, que é um clichê, não se penalize por isso, porque se o clichê estiver bem contextualizado, o clichê também faz parte da construção literária, né? Então, o clichê não faz mal. Ele faz mal quando ele é mal usado, mas quando ele está bem contextualizado, ele inclusive cria um contraponto para valorizar as coisas que são originais no texto. Então, não se penalize, não, porque no seu texto está bem colocado. Ai, obrigada, porque eu estava me martirizando. Quando eu vi essa cereja do bolo, eu falei, que eu deixei isso aqui? Mas tudo bem, É, a obrigada. gente, a gente não pode cometer o clichê de sempre condenar o clichê, né? É. O clichê é condenado e está marginalizado também. É, Muito obrigada. Obrigado. Olha, tem umas outras observações aqui que alguém quer seguir comentando sobre isso que a gente está falando? Porque tem uma fala aqui que é assim, que encarar alguém é lembrar da própria finitude. Mas encarar o outro não é atirar-se à vida. Quer comentar, Luísa? Quando eu trouxe essa frase, foi no sentido de que voltando para a perspectiva do envelhecimento, de que quando nós olhamos para o outro, nós vemos também a nós mesmos.
algum reflexo, porque eu acredito muito que se eu vejo algo bom em alguém é porque eu tenho aquilo dentro de mim. Então, essa comparação de lembrar que nós não somos tão egocêntricos, não somos somente nós o centro, existem outras pessoas, outras histórias, outras vivências, mas a finitude de entender que todos também caminharemos pelos mesmos estágios. A criança, o adolescente e o envelhecimento. Que eu entendo que são fases que vêm aí de perspectivas diferentes, de visões diferentes, de aprendizados diferentes. E quando nós conseguimos olhar, no caso aí, para os idosos, né, para aqueles que já estão caminhando há mais tempo, nós percebemos também o que nós precisamos caminhar, o que nós podemos até encurtar o caminho. O que nós temos ali de reflexões, de interior, do subjetivo mesmo. A minha crônica, ela é muito subjetiva. Ela vem do encontro realmente de algo bem interior, de uma reflexão que o personagem faz observando um outro personagem. Legal, legal. Você quer comentar a respeito dessa fala da Luísa, Lúcio? Ah, assim, eu estava aqui refletindo quando vocês falam na parte quando nós tivemos algo em comum que é com relação à praça. E assim, ela voltando novamente a falar dos idosos. A praça eu acho que para mim é uma grande escola, porque é o local onde parece que é o momento que você senta, você não vê, você começa a observar, por exemplo, a gente se preocupa com o dia a dia. Você vê você observa o passarinho, vê se o passarinho se preocupa, com o que vai comer hoje, o que vai fazer daqui a pouco, uma formiga está carregando, fazendo seu trabalho do dia a dia. Então é fabuloso essas comparações dos três textos assim, né? E o da Luísa voltando a falar como repito novamente, a vida são fases que primeiro a gente nasce, tem toda um mundo para você correr atrás, daí começa a ganhar aquela confiança, vai aquela ansiedade, vai e só quando você vai chegar assim, vamos dizer assim, num paradoxo que é o entre aspas o final da vida, que você começa a parar agora, respirar, refletir e observar cada detalhezinho da vida. É fabuloso e acho muito bacana isso que a Luísa deixou aí também mais uma vez na inspiração com o pessoal dos idosos. Ferriane, e você? Hein, Valdomiro? O que só você viu? Conta pra gente. O Valdomiro ou o Ferriane? Ferriane. Ah, tá. Eu queria dar os parabéns para vocês, porque é muito bom a gente estar numa reunião com jovens tentando adivinhar os velhos. É muito legal isso. Eu achei muito interessante. Eu vou colocar para vocês uma coisa que me convence muito da margem da vida. É como se a gente tivesse uma linha do eletrocardiograma, a vida nossa. Então, se você olhar um eletrocardiograma, ele junta bastante, depois ele sai, depois ele estica, depois ele volta. E a gente enfrenta situações na vida que você é obrigado a aceitar como ela é. Meu filho diz isso para mim toda hora: pai, é o que é. E às vezes é isso, é o que é. Então, eu achei muito interessante que vocês colocaram na crônica essa questão, misturando as ideias do sentido de hoje, amanhã e depois. Então, mas a margem da vida, na verdade, todos nós ficamos momentos, outros tiramos, estamos presentes. Às vezes a gente se choca quando você olha uma árvore na praça. Eu moro aqui em frente da praça, eu vejo muitos ipês. Aliás, os ipês me veem quando eles aparecem. É muito legal aqui. E essa história da praça é interessante. Agora, uma coisa muito bonita que eu acho, Elias, que todos colocaram, que eu acho muito importante, é a situação de colocar um texto num contexto bem amplo,
com várias ideias juntas em cada detalhe, né? Por exemplo, o fato de vocês falarem a respeito da pessoa achar que está bem, que... Olha, é muito bacana tudo isso, muito bacana. É tão complexo que é difícil para a gente definir os detalhes de tanta arte, de tanta coisa. Eu queria só fazer uma pergunta para vocês. As personagens que vocês colocam, às vezes, vocês sentem saudade lá na frente ou esquecem totalmente das personagens? Entendeu? Eu escrevo alguma coisa e de vez em quando me dá muita saudade de um personagem, de uma personagem que eu escrevi. Eu tenho vontade de ler de novo, então eu vou lá buscar no livro aquela personagem, aquela história, dou risada, critico. Vocês também fazem assim? Ou é só uma impressão minha, pessoal? Ou o escritor jovem também tem essa conotação? Só uma pergunta pessoal, minha particular. Para os três, por favor. Lúcio. Bom, Lúcio, vamos lá. Luísa, Manuel, Lúcio. Vamos dar licença. Eu, assim, como eu falei, como eu vim também das artes cênicas, na época que a gente fazia laboratório, ia buscar personagens para atuar no teatro, a gente buscava muito essa parte, como estudar todo o sentido de como agia, por exemplo, eu vou interpretar uma criança, vou interpretar um idoso, vou interpretar em todo sentido, analisar como seria, como que é. E isso eu trago essa bagagem comigo, trago para a literatura. Então, quando eu vou fazer escrever meu personagem, além da parte não só as características físicas, eu tento imaginar a emoção. Então, vou buscar através de familiares, de amigos. E cada ser humano tem a sua emoção. Uns são mais alegres, outros estão um pouco tristes, outros têm alguns problemas aí seja lá qual for ele. Então, eu carrego esse acúmulo de emoções, de sentimento, e aí, quando escrevo meu personagem, monto, aí eu analiso, vou lá, por exemplo, criar o João. Daí criei lá o meu texto, seja crônica, conto for. Daí eu vi que o meu texto, João, não é aquela coisa que eu gostei. Então eu vou lá e busco uma outra característica para o João que falta. Então pelo menos basicamente é isso que eu busco para os meus personagens, um pouco carregado dos sentimentos, desse laboratório que traz um pouco da parte do teatro para a literatura. Legal. Luísa. Muito interessante esse questionamento, porque eu fiquei refletindo. E aí eu nunca havia pensado sobre isso, mas refletindo, eu sempre escrevi crônicas, né? Sempre foi crônica, poesia e conto, são os meus modos de expressão. E nas minhas crônicas, eu chego à conclusão de que elas falam do mesmo personagem, talvez em fases de vida, em situações diferentes, ora no contexto feminino, ora no contexto masculino, mas sempre com o mesmo amadurecimento, talvez o crescimento do amadurecimento do personagem. É interessante refletir sobre isso, porque a gente vai vendo justamente essa comparação. Aqui poderia ter sido de um outro jeito, aqui poderia ter sido assim, porque na poesia, para mim, ela é muito pessoal. E na crônica, eu consigo trazer outros olhares além do meu. Eu tento formar um personagem, né, que no caso é esse personagem definido, esse personagem em constante construção, que vai se descobrindo ali com as histórias, com os acontecimentos. Muito interessante. Muito obrigada por essa reflexão. Legal. Você, Manu. Indo para o personagem, eu sempre acho que um personagem bem construído, ele leva toda a história. Mas, para sua pergunta, você falou de saudade. Eu acho que mais do que a saudade do personagem, eu tenho a saudade da sensação que me trouxe. Por exemplo, eu tô agora subindo a tal montanha do Man, né? Tô lá nessa subida. E ele fala muito sobre o tempo. E eu toda hora tô lembrando dessa crônica, considerando virar um conto para mim. Então, acho que tem
mas saudade da sensação. E espero que eu tenha respondido. E não sei se você é pai do Vinícius. Isso. Eu estudei muitos anos com ele. Ah, é? Que bom. Que Desde a legal. quinta série. Fala para ele vai lembrar de mim como Manuela Del Lama. Eu vou Fala, falar assim. Ele está fala para morando ele. na Itália agora. Ah, que dele. Ia tocar muito violão lá na minha casa. É, tá É, certo. Que bom, vou falar com ele. Ele vai ficar sim. feliz. Que Alguém bom. mais quer comentar sobre esse assunto? Eu quero dar as boas-vindas aqui ao José Carlos. José Carlos, seja muito bem-vindo. Você está falando de São Paulo, não é isso? Tá José sem Carlos som, Zé. Tá sem som, Zé Carlos. está sem som, Zé Carlos. Está sem som. Eita. Bom, o José Carlos é escritor também. Ele está falando de São Paulo. Tá? Ok. Aquele é um livro que ele Elias, escreveu recentemente. Ok? Elias, Conceição, com você. Que alegria ter você aqui conosco. Eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um dos três participantes aí. Por razões pessoais, eu não consegui ler o trabalho deles, e o que eu ouvi do trabalho foram os comentários que eu ouvi aqui. E então eu preciso da ajuda do Lúcio, da Luísa, da Manuela eu consegui pegar, mas da Luísa e do Lúcio não. Então, eu vou começar pela Luísa. Eu fiquei muito impressionado com a expressão da Luísa, a maneira como ela se coloca, gostei muito. Luísa, qual é o foco que você vê do teu trabalho? Eu te dou um exemplo da Manuela que eu consegui pegar. A Manuela é muito expressiva, né? Então, ela colocou bastante isso. O foco da Manuela é o tempo. Eu consegui pegar. Eu não consegui pegar o foco da Luísa e nem o do Lúcio. E eu precisaria, na visão de vocês, saber que foco é esse para que eu possa fazer a minha pergunta. Boa noite, Conceição. Boa noite. O foco é justamente a questão da subjetividade, é a questão da reflexão sobre as fases da vida, sobre o envelhecimento. Então, como que vai ser o meu envelhecimento? O que eu posso fazer hoje, palavras mais simples, né? O que eu posso fazer e transformar, o que eu posso valorizar hoje, para quando eu chegar ali à margem, eu ter aquele sentimento de sentimento, de gratidão, de realização. Talvez a palavra seja essa, de realização. Perfeito, Luísa. Peguei o seu foco. É porque eu Agora eu faço a entendo que mesma assim, pergunta. Mas eu seria volto uma com você daí um reflexão. pouquinho. Faço a mesma pergunta para o Lúcio. Lúcio, seu foco. Bom, vamos lá, boa noite. O meu, ele Boa está em noite. refletir com humor e leveza sobre a sensação de estar à margem da vida. Então, ele vai tratar muito sobre a margem como uma exclusão ou fracasso, mostrando todos que em algum momento estão à margem de alguma coisa, seja do sucesso, do dinheiro, da paciência, do reconhecimento. Não estar no centro não significa estar fora do jogo, mas ter também uma perspectiva diferente. E o humor que é usado, eu uso ele como uma lente para transformar frustrações e comparações em reflexões acessíveis. Então, em resumo, o foco é ressignificar a ideia de margem, mostrando que ela pode ser um problema, ela pode não ser, perdão, não pode não ser um problema, mas um espaço de observação, de alívio e até de pertencimento de outro Lúcio, jeito. vê se eu consegui pegar. O seu foco é exclusão. Isso, ele é mais assim um foco praticamente de exclusão numa perspectiva diferente, né? É, como falei, no texto que vai mostrar
você analisar a margem de uma outra perspectiva. Que às vezes, como eu falei, a gente está só quando a gente está na margem da vida, seja quando você está sem dinheiro, sem Me sucesso. fala qual é essa, qual seria a sua perspectiva, que aí eu acho que eu pego o seu foco. Porque, infelizmente, eu não consegui ler a crônica, Não, razões imagina. pessoais aqui, mas eu não queria perder, então vim sem ler mesmo, na esperança de ouvir de vocês, como vi. Então, me dá essa perspectiva que eu acho que aí eu entendo esse foco. É você sair um pouco da sua realidade e ver a vida de uma outra maneira por fora. Por exemplo, quando você se está bem, você está bem financeiramente, você está bem com a vida, mas você só vai descobrir mesmo o que você pode, como você pode se reinventar quando você está na margem de tudo, tá na margem de, poxa, eu tô devendo, não tenho nada, eu tô na pobreza, eu tô à beira da Eu acho que morte, eu peguei, Lúcio. Acho que eu à peguei. beira da morte, Vamos chamar basicamente. assim. Então, eu acho que você colocou aqui alternância de realidade. Pode ser esse? Perfeito, Posso chamar assim? perfeito, perfeito. Tá. Isso, Então, perfeito. vamos chamar, vou anotar aqui para não esquecer também. Agora, já que você está aqui comigo, eu penso que até você já colocou a resposta. Dentro desse foco teu, que foi alternar realidades dos seus personagens, eu vou perguntar isso a todo mundo. Qual a relação que você faz do foco com o tema A Margem da Vida? Você até começou. Então, agora eu te interrompi. Continua. Exatamente. Você só vai descobrir, analisar, acho que acredita a vida, na verdade, quando você está bem na margem, como eu estava até finalizando, seja na margem que você está praticamente sem dinheiro, ou que você está numa beira de uma cama, você está. Compara muito isso no teatro. Uma perguntinha. O Sim. que você chama a margem? O que A você margem, define como a eu margem? acho que é o limite da vida. Para mim, a margem é um Não, limite da vida. você usou uma frase assim, quando você está à margem da vida, nessa alternância de realidade. Quer dizer que seus personagens, ora estão dentro da vida, ora estão à margem, fora da vida, é isso? Isso, na Conceição, isso. Porque para você analisar, meus personagens têm que estar nos dois sentidos, dentro e à margem, Uhum. para você poder ter essa análise melhor Agora, detalhada. agora eu te faço outra pergunta, mas tudo isso não é vida? O ser humano pode estar à margem da vida? Ou porque para mim a margem da vida seria a morte. Como eu falo, a margem que a gente tenta trazer, nem sempre é, para mim, minha concepção, nem sempre é a morte. Como eu falei, às vezes a morte, a pessoa fala a morte física, mas pode existir outro tipo de morte. Pode ser a morte de um relacionamento. Acabou, puxa, eu não queria perder, fica aquela coisa ligado. É, Como eu tinha falado também, busca um pouco nessa parte da linha de psicológica aqui. A ansiedade, nossa, poxa, eu tô naquela que forma também ansiedade, depressão. Nossa, só hora que você está nela, você começa a pensar em coisas. E aí, alguns têm Então, discernimento e você conseguem começar a analisar considera outra coisa. a infelicidade como estar à margem da vida. Que se estar na vida, estar feliz, estar bem realizado. Quando você não está nessa situação, você está à margem da vida. É isso? Não, não, porque nem sempre a pessoa que está feliz, às vezes pode ter pessoas que, mesmo feliz, está na margem da vida. É uma coisa é, complicada até essa parte de explicar, mas assim, como é que eu vou tentar resumir para você? Citando como se tivesse do dia a dia. Estou na margem, poxa, o momento que eu preciso, isso eu busco muito na parte de yoga, respirar. O momento que você está buscando alguma coisa, uns buscam na religião, outro busca na mentalização. Então agora eu vou parar um pouco, vou passar, vou ver o que eu preciso me reconstruir. Eu estou numa margem, sei lá, numa depressão, de uma Então, quando coisa você sobre está coisa. desconstruído, você está à margem. É isso? Isso.
Tá Mas isso é bom. uma coisa muito fica perfeita. interessante também, viu, Lúcio, viu, Conceição? Porque também viver sem responsabilidade, viver deliberadamente, também a mim também parece viver à margem, não é? Ou seja, viver à margem pode ser uma situação, pode ser uma escolha ou um destino, não é? Pode ser uma escolha também. Viver à margem, ou seja, viver distante, a interpretação do estar à margem, né? Estar distante de algo, não é? Não, para poder observar esse algo, né? Ou seja, na linha da linearidade, da circularidade e da pausa, né? Esse viver de forma irresponsável seria o momento da pausa, né? Também estar à margem, também é uma linha de reflexão a respeito disso, não é? O que você acha, Rui? Eu queria Elias, participar um Eu acho instantinho, que Elias. Deixa eu Conceição, completar desculpa. o meu ciclo para a gente não sair, né? Por Pois favor. não, pois Vamos não. passar para a Luísa. Luísa, Luísa. É Luísa mesmo? Sim, Ah, Luísa, você me deu como um foco teu, se eu entendi bem, fases da vida. E eu faço para você a mesma pergunta que eu fiz para o Lúcio. Qual a relação que você faz entre as fases da vida e estar à margem da vida, que é o tema proposto? como está expresso assim no texto, a ideia do texto é justamente essa reflexão que nós sempre estamos à margem. Nós sempre estamos observando, nós sempre estamos em fases de vidas diferentes, mas observando aquele contexto ali dentro da finitude que é a vida. Luiz, então quer dizer que na sua concepção o ser humano não está dentro da vida, ele está sempre à margem da vida. Alguma vez ele vai entrar, ele vai adentrar a vida. Como você vê isso? Não sei se eu levei por esse lado, Dona Conceição, assim, na minha escrita. Dona, não, eu vou te chamar de majestade. Ou Ascensão. Mas eu não sei se eu levei por esse lado, assim, a minha escrita. Eu levei mais para o lado do subjetivo, da reflexão de que nós sempre devemos refletir. E olhando o outro, muitas vezes a gente consegue entender o nosso caminho, entender o caminho do outro, entender as escolhas. Eu fui mais por esse lado. Você se sente à margem da vida, Luísa? Sim, eu acredito que o tempo todo nós estamos, porque nós sempre temos assim uma visão. Quando me vem assim a margem, né? Qual que é a imagem que me vem para conseguir entender melhor? Me vem realmente na beira, né? É uma beira com todo um rio ali atrás, né? Então, o que tem por trás? Eu sempre sou uma pequena, um pequeno grão de areia ali, à margem de tudo que tem na vida, né? Um grande desconhecido. Luísa, por acaso você que é mineira, você se inspirou no Guimarães Rosa, a terceira margem do Rio? Eu conheço, gosto muito, mas assim, o meu autor, que é o autor que eu tenho de referência, é o Rubem Alves. Eu até Rubem tive, Alves. Também eu, mineiro. sim, É mais filosofia do que propriamente Mineiro literatura. de Boa não, mas Esperança. ele tem é de muita Boa literatura. Esperança. Serra E da Boa ele Esperança. tem um texto que ele fala, ele tem uma crônica, inclusive, né? Rubem Alves, um grande escritor brasileiro que nós tivemos aí, ele tem uma crônica que fala sobre o tempo. Então, foi a minha reflexão veio dessa crônica que ele fala sobre o tempo, né? Sobre a passagem do tempo. Eu acredito assim, A passagem do tempo. eu Bom, eu vou para a Manuela, para não tomar muito tempo, porque a minha questão foi para todo mundo, então eu vou para a Manuela. Manuela, agradecendo aí a Luísa e o Lúcio, né? Agora para a Manuela. Manuela, A pergunta é o que? A margem para mim, Conceição? eu consegui, nas suas colocações, eu consegui entender que o seu foco foi o tempo.
Você focou o Sim. tempo para desenvolver o tema. Então, a pergunta é a mesma. Qual a relação que você faz entre o tempo e o tema A Margem da Vida? Ó, a margem é aquilo que não é rio nem é terra, é o fio tênue entre as coisas. Não, Entre deixa eu ver, você fala a palavras, margem. Não, é a sim, margem, a né? margem e o tempo. Você tá localizando Sim. a margem. Tá, continue. Estou localizando a margem para fazer meu raciocínio. Uhum. Exatamente, o espaço em branco entre as palavras entre as letras de uma palavra. A margem é isso. E no tempo, quando nós não estamos no presente, quando nós estamos no futuro, quando a gente está ansioso pensando no futuro, quando nós estamos depressivos pensando no passado, nós estamos à margem, nós não estamos no nosso centro, nós não nos encontramos. E para esta pessoa que eu sempre cito, para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagero exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto é no mínimo que fazes. Assim, cada lago, a lua toda brilha por cauta vive. Chega no teu presente, chega, sai da tua margem, entra no seu centro. Então, para mim, Entendi. cumprimento é isso. Parece que eu entendi. Então, você situa o tempo presente, ou melhor, não estar no presente, é estar à margem da vida, é isso? No passado ou no futuro. Sim, te Você, encontra. você se inspirou em Eckhart Tolle para fazer isso? Porque o Eckhart Tolle é o pensador do hoje. Ele diz que o tempo é hoje, né? O tempo de agora. Você se inspirou no Tolle? Não, me inspirei, como eu já havia falado, no James Joyce, no Conto Os Mortos, que eu também acho que trata essa questão. Certo. Bom, eu só tenho a agradecer. Eu acho que vocês são muito espertos, certo? Porque não era uma pergunta também fácil. Obrigada, Eu que admiráveis agradeço. vocês. Eu ainda vou ler as crônicas, assim que me sobrar um tempinho, eu vou ler. Pronto, Elias, a palavra devolvida. Obrigado, Conceição. Elias, eu Obrigado. posso usar um minutinho aí do seu espaço? José Carlos, por gentileza. Oh, Se você leu as crônicas? não, então, isso eu gostaria primeiro de agradecer o convite de vocês. Eu estou chegando de um encontro entre os meus amigos da universidade, e por isso não deu tempo de ler, mas estou muito encantado e agradecido do convite e aprendendo. Eu sou um marinheiro de primeira viagem. Eu quero só dar boa noite a todos os participantes e agradecer novamente o convite, viu? Vou ficar aqui do lado aprendendo mais um pouquinho. Obrigado, Zé Carlos. Imagina, Obrigado eu que pela presença. agradeço, eu que Qual, agradeço. qual é o sobrenome do Zé Carlos, por favor, para a Ju- ata? José Carlos Delcídio. Delcídio. E Ok, eu sou também da família Terra, ok. José Carlos Delcídio. Estudei aí na Universidade da USP de Ribeirão Preto, filosofia, fiz química. Ótimo. Obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite. Bom, comentários abertos. Maria Laura, Marisa, Luiz, Fábio, né? Silas, se quiserem comentar a respeito das crônicas, fiquem à vontade, né? Fiquem à vontade. Eu tenho um monte de pergunta, um monte, não de pergunta, um monte de reflexão para a gente conversar a respeito, Elias, né? deixa eu aproveitar então que ninguém se manifestou. Vamos lá. Não, é porque nós assim avançamos muito no comentário sobre a crônica da Manuela, né? E eu acho que alguns comentários precisam ser feitos a respeito das outras duas crônicas. Aliás, quando a Manuela fala que ela cita o James Joyce, ela cita esse trecho que ela cita aparece com bastante evidência também no filme O Quarto ao Lado, né? Você assistiu o filme O Quarto ao Lado? Assisti, maravilhoso. Isso, então. Esse texto do Joyce, ele é recorrente. O Elias, até no nosso debate, fez questão de mencionar que ele está nos contos, dublinenses, né, o Elias? Os Mortos, né, que é o conto que a Manu falou. E esse trecho é muito, que fala da neve caindo, né, mas as realidades diferentes debaixo da mesma neve. O filme mostra isso de forma bastante clara, né? O texto eu queria falar da estruturação do texto da Luísa.
A Luísa, ela constrói duas personagens, né, centrais. Ela constrói o narrador, né? Depois tem umas personagens menores no texto, mas ela constrói o narrador do lado de fora da história, como observador, né? E depois ela joga dentro desse campo observado, ela joga a personagem do homem que estava ali, né? Agora, Manuela, parabéns pela sua linguagem, porque você usa umas metáforas, umas coisas assim que deixa a gente com as vísceras reviradas, né? A cidade mastigava seus ruídos. Depois do verbo mastigar, você usa o verbo cuspir, né? Parece aqueles velhinhos picando fumo, assim, que pô, mastiga e depois cospe, mastiga e cospe, né? Mas a cidade mastigava seus ruídos, cuspindo buzinas e passos apressados. E eu observava tudo de fora. Muito boa essa colocação sua como estrutura narrativa, né? É como que espia, aliás, espiar é um verbo que mineiro gosta muito, né? É, e o tempo não era um rio, né? Você acabou de falar que gosta do Guimarães Rosa, mas sua inspiração é o Rubem Alves. Você diz assim: o tempo não era um rio, como dizem, né? De repente, o Guimarães Rosa seja um desses, como dizem, mas uma maré que arrasta os outros, né? Então, o tempo como maré que arrasta, a ideia da maré que vai, que volta, esse fluxo de ir e vir, né? Sem sair do lugar, mas em movimento, mas estando sempre se repetindo, né? Porque essa ideia da repetição você usa lá no final, é muito bem construído. Então, o seu parágrafo é soberbo na construção da crônica, porque a partir daí você vai desenvolvendo. Aí você diz assim, você é muito boa narradora, porque você coloca assim, no segundo parágrafo, havia um banco de praça. Aí você já começa a jogar toda essa história subjetiva que você falou num espaço, né? Havia um homem ali. Você não identifica como o seu Antônio, como a Manu. A proposta do texto dela é outra, obviamente. Não tem nome de Antônio, não tem nome de Miguel, não tem nome de Sebastião. É um homem sem nome, né? Completamente despersonalizado. É, e aí tem umas coisas muito, muito assim, geniais no seu texto, né? Você diz assim: o jornal dobrado em quatro, a ponta amarelada pelo suor dos dedos. Esses significa que o dedo ficava ali esfregando no jornal e não passava o jornal. O jornal não saía do lugar, a ponto do dedo marcar o jornal. É muito inteligente isso no seu texto. E aquele jornal que não cumpria a função de jornal, ele cumpria a função de âncora, né? Âncora entre ele e o esquecimento. E aí você joga uma terceira personagem geral no texto. Aparece a terceira personagem. As pessoas passavam por ali, né? Então você joga aí uma terceira personagem, que é o coletivo. E aí você, inclusive, no seu comentário, diz o seguinte, que as pessoas não gostam muito de olhar para a velhice, não gostam de olhar muito para as pessoas que estão no fim da vida, porque na velhice tem muitos tabus a serem tratados e elas mesmo que passam por cima, né? Então a construção estrutural do seu texto vai mostrando isso. E aí, a partir daí, você vai trabalhando com a dicotomia eu e o homem, o narrador, né? A narradora, o narrador e a personagem, o narrador é personagem, o narrador é personagem. É. A vida dentro da cidade tinha um compasso impaciente. E fala do alívio cansado de quem já não tem urgência, falando do homem, né? E aí tem um diálogo sensacional. Faz tempo que o senhor está aqui, o suficiente para ver o dia começar e terminar, né? O velho não quer saber muito de conversa, né? Mas você olha nele como se ele funcionasse como um espelho, né? O velho é o espelho onde você está, onde o narrador está olhando, né?
onde o narrador está olhando. E aí vai surgir, né, um outro personagem, o quarto personagem, que é o vento, né? O vento, o vento passou entre nós e você diz assim, a vida acontecia ao redor e ele, o vento, não se incomodava em não fazer parte dela. Então, é muito bom isso no texto, porque você tá focando a realidade, o narrador observador, a personagem observada e uma realidade maior, exatamente como a Manu fez no conto dela, uma realidade maior, representada pelo vento com completa indiferença. Ele está pouco se lixando com a vida do narrador, pouco se lixando com a vida do velho, né? O vento passava de forma completamente indiferente. Para eu ir para o final, depois, muito boa essa construção sua, né? Fiquei ali sentindo a cidade respirar ao meu redor, né? Que é a terceira personagem. O banco, e aí você vem com a humanização do banco, né? O banco ainda guardava o seu calor, né? Então, as coisas que deveriam ser indiferentes, na verdade, elas percebem a presença do velho. Então, existe uma mudança de chave aí. E aí, o final do seu conto é genial, porque você diz assim: olhei para o chão, vi uma folha de jornal esquecida dançando sem direção. E aí, no finalzinho, você diz assim: o mundo se repetia. Por isso que você fala da maré que vai e volta, né? Falando do tempo. E aí a identificação do narrador com o personagem é total no final do conto, porque você diz assim, eu estava ali esperando que a vida me percebesse. Como a vida não percebeu o velho, perceberia o narrador? E o conto termina aberto, né? O conto termina aberto. Portanto, quer dizer, é um texto magnífico, maravilhoso, estrutura bem montada, texto de fôlego de uma grande escritora. Parabéns. Estou sem palavras. Muito obrigada, Valdomiro. Foi, assim, eu acho que é a primeira vez que alguém lê o meu texto, me mostra o olhar, né, da pessoa ali e traz justamente, eu fico muito, acho que essa é a grande felicidade, se é que eu posso me considerar escritora, mas é quando o leitor ele entende o que está ali no subjetivo. O meu modo de escrita ele é muito íntimo. Acho que essa é a busca, né? Que o leitor ele tem essa conexão comigo. Então, eu me sinto muito realmente honrada, feliz, porque eu percebi a sua sensibilidade de interpretar ali tudo que eu deixei intrínseco. Realmente são personagens que eles não são identificáveis, né? Não são assim, não são. Eu não trouxe características deles, porque poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser alguém que está ali naquele banco, alguém que vai passar. E a questão do vento foi muito sábio da sua parte e perspicaz, porque eu trouxe o vento como a vida, sabe? É o que Uhum. passa por todos e passa de formas diferentes para todos, mas passa porque a vida sempre está passando. Chico Xavier mesmo falava, né? Tudo passa. E realmente, tudo realmente passa. Fico muito feliz, muito honrada, muito obrigada de coração pela sua sensibilidade. Sabe que prazer foi ver alguém lendo o meu texto e entendendo assim com profundidade. Você sabe o que acontece? Eu tenho um poema que fala de um mendigo e de um cara muito rico, né? Os dois se cruzam e não percebem. E o final do conto é exatamente assim. Eu conto a história do mendigo, conto a história do cara chique de terno, né? E aí o fim do conto é exatamente o vento empurrando o jornal para a boca de lobo. Que não tem nada, não tem nada a ver. Porque existe uma realidade que transcende os indivíduos, né? Eu acho que você colocou isso soberbamente no seu conto. Seu conto está muito bom nesse sentido. É isso aí. Depois, o Elias, eu que tenho um comentário para fazer
do Lúcio, mas aí eu, não, eu devolvo a palavra para você. Não sei se alguém quer fazer ainda algum comentário em relação à Luísa. Eu Tá, quero. tá aberto. Wildon, com você. É que falar depois do Valdomiro é complicado, né? Luiz, você ainda, não sei se você conhece a fera, mas assim, ele fala tudo, então a gente tem que ficar aqui agora. É muita responsabilidade falar, entendeu? Mas, de qualquer forma, eu acho que assim, o entendimento, e é até uma coisa interessante, né? Porque eu posso comparar os três aqui, né? O Lúcio é a subversão da ideia de fracasso, né? No seu estilo de vida. Então, ele tem um humor em cima de tudo isso. Eu achei muito legal essa parte, né? A Manu, ela trata, né, o texto com uma simultaneidade de vidas e tempos, né? Numa cidade desigual. Então, quer dizer, e ainda usa a metáfora da música lá para a cidade, né? Agora, você é muito interessante porque você fala, meu, não esperar mais nada, né? Como olhar o que o outro revela, aí você vê a si mesmo quando você vê revelado no outro aquilo que é a tua paixão, ou a tua alegria, ou a tua infelicidade, enfim, ou a tua margem, né? Então, quer dizer, olha, são três coisas, né? São três pessoas diferentes analisando o mesmo tema, né? Que é a margem, e colocando de maneiras tão tranquilas e tão legal, né? Assim, por exemplo, como tema central, né? O Lúcio fala a marginalidade cotidiana, né? E a autoironia, né? A crítica ao consumismo, a busca do significado fora do centro, né? Ele sai lá do centro dele. Já que a Manu fala desigualdade urbana, a coexistência da vida com tempos diferentes e a cidade como sinfonia. Esse é o tema central, né? E o teu a solidão e o espelhamento existencial. Quer dizer, aquele espelho é justamente o que você fala, né? Você vê lá, você vê você naquele cara, naquele espelho lá, né? E nessa invisibilidade de tudo isso. Então, eu achei um negócio muito legal. Você está à margem, né? Para você estar à margem, você vê o espelho como a sua própria condição. Eu achei um negócio muito interessante, né? O tempo suspenso e a ausência de urgências, quer dizer, o que resta quando não se espera mais nada? O que resta? Né? Eu não espero mais nada. E os símbolos, né? O jornal dobrado, a folha esquecida, isso aí o Valdomiro falou, ele fez uma poesia em cima disso, então essa intensidade do jornal eu não saberia falar, só se eu fizesse uma poesia também. A cidade, né, como um organismo que mastiga ruídos, que coisa mais linda, não? Isso aí o Valdomiro já tinha comentado, é uma coisa muito linda, né? Um contraste assim sabe, sei lá, com o silêncio, né, dos marginais, com o silêncio da periferia, né? Assim, é um escrito muito bacana também. E esse sentimento da finitude, né, que é olhar a quem está à margem e que faz você encarar a sua própria vulnerabilidade, né? Ali você tem que Uhum. criar força para seguir em frente. Então, é também uma coisa que eu enxerguei aqui no teu texto, né? E essa subjetividade, eu te comparo um pouco com a Clarice Lispector por causa disso, até escrevi aqui, ó. Porque ela olha para dentro, né? Ela tem um tempo suspenso, ela tem aquelas perguntas existenciais dela, que eu vejo isso também, o seu estilo poético intimista. Você não é aquela pessoa que, né, diferentemente da Manu, né? Que ela tem aquela explosão de força, né? Na fala. Não, você é intimista, mas você tem no seu subjetivo a força da sua crônica, né? É isso que eu achei. Ah, sei lá, é mais ou menos isso aí que eu queria falar, Muito entendeu? obrigada, viu, pelas suas palavras, pela sua reflexão. Muito obrigada. Valeu. É isso aí, Wildon. Obrigado, Wildon. Obrigado também, Luísa, pela inspiração que você está trazendo para nós. Você está trazendo o Lúcio e a Manuela, vocês três, né? Rui, você quer complementar? Elias, eu acho que já se falou muito, todos muito falaram muito bem, e todos nós somos motivados pela qualidade da obra, das obras que foram apresentadas, né? Eu acho que o bonito da literatura
é que, em redor de um tema, você tem infinitas possibilidades de criação. E cada um deles pegou um caminho por onde escreveu a sua crônica. A Conceição já saiu, eu ia dizer ela o seguinte, quer dizer, o que é a margem da vida? Se formos responder a isso, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas eu acho assim, quer dizer, o que move a vida da gente? São os nossos sonhos, são as nossas vontades, são as nossas intenções. Então, quando isso tudo está progredindo bem, eu imagino que a gente esteja na vida. Quando isso não acontece, a gente pode se sentir à margem da vida. Então, os três é o crônico é a crônica de uma pessoa desajustada, que não está acreditando mais na vida. E isso que é bonito, né? Quer dizer, você não tem uma direção única, você tem várias soluções. Eu me permito mais uma vez cumprimentar os três e agradecer muito por ter nos dado esse rejuvenescimento da nossa reunião de hoje. Parabéns. Obrigado, Rui. Eu sei que o Valdomiro tem aí também a leitura do texto do Lúcio. Não tem, Valdomiro? Tenho. Eu sei, senão seria injusto, né, Valdomiro? Seria injusto. E depois vai que eu tenho que ir para Tatuí, né? né, Lúcio? Vai que eu tenho que ir para Vão ser Tatuí. bem-vindo. Vão ser Eu bem-vindo. eu tenho que pedir pro Flávio, né? Pro pessoal todo ir comigo para me proteger. É, Passeante Vamos por lá. São Paulo. então, o que é interessante é isso, né? Que como eu comentei no começo, né? Que todos os textos têm praça, todos os textos têm tempo, né? Todos os textos. Dois textos têm rio, né? Rios diferentes, mas tem rio. A Manu escreve um texto praticamente em terceira pessoa, que ela projeta a reflexão em cima de três personagens na terceira pessoa. Embora ela use lá, comecemos com o Antônio, né? Usa a primeira pessoa do singular, mas ela trabalha com o Antônio, trabalha com o Miguel e trabalha com o Sebastião, com o Tião. Sebastião fica muito chique, né, Manuela? É Tião mesmo, né? É Tião mesmo. É, a, 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 a Luísa, ela constrói a personagem central, que é o senhor sem despersonalizado aí, né? E ela trabalha como mera narradora e usando esse jogo do espelho aí que o Wildon reforçou muito bem. E o Lúcio, quando constrói o texto, ele constrói a personagem narradora é a própria personagem central, né? Porque gira em torno do eu, né? Então ele muda completamente o ponto de vista. É, Ele começa outro dia, percebi que minha vida estava, digamos, ligeiramente à margem. E aí, ele usa a grande ferramenta, como ele já disse exaustivamente, ele usa o humor, né? Mas é um humor bastante cáustico, né? Porque é, e um humor carregado de ironia e uma coisa assim, é, uma coisa profunda, mas carregado de banalidade, né? Aparentemente não é profundo, porque ele carrega muito o banal Ele diz assim. Era a margem no sentido bancário mesmo. Quer dizer, o cara era um durangaço mesmo, né? O cara era um durangaço. Não tinha grana de jeito nenhum, né? Então, quando você vai falar a margem da vida, aspectos sociais e coisa que tal, vem o Lúcio e todo iconoclasta fala, não, o cara, ele tá à margem da vida porque ele é um durão mesmo. Possivelmente seja até um desempregado aqui, né? É, E ele usa esse humor de forma muito, muito gostosa, porque diz assim: todo mundo ao meu redor estava avançando, crescendo, investindo, enquanto eu, né? Então, ele é o centro da narrativa, né?
Gustavo tinha um carro elétrico conectado no meu celular, o meu celular era conectado na tomada, tentando pegar o Wi-Fi do vizinho. É muito bom isso, viu, Lúcio? É muito bom. Porque você pode fazer inúmeras inferições a respeito disso, né? Aí você vem e joga no meio dessa personagem alguém para fazer. Bom, vou arranjar um parceiro para essa história aqui. E joga o seu Antônio, o português aí da padaria, né? Joga o seu Antônio aí, português eu falei por minha conta agora, né? Joga o seu Antônio, dono da padaria, e que vem e fala assim: ô cara, viver à margem não é tão ruim assim também, não, cara. Você vive de boa. Isso começa a remeter pro tchão lá da Manuela, né? Você vive à margem da vida, é, tem vista privilegiada. Isso é de uma ironia terrível, terrível, né? Você começa a ver o espetáculo no centro, os babacas quebrando a cara e ele de boa assistindo o espetáculo na arquibancada. Deixa os caras se lascarem, né? E você reitera muito, ter uma vida marginal pode não ser tão ruim assim. E aí depois você fala assim, o seu Antônio acho que tem razão, eu vou pensar no que o seu Antônio falou. E tem uma frase que tem uma ironia também terrível aqui, ó. Deixei a padaria do seu Antônio com a sensação de que ele tinha razão. Estar à margem da vida poderia até ser uma escolha estilosa, tipo aqueles escritores boêmios que ficam em cafés parisienses olhando o movimento e fingindo que estão refletindo sobre a condição humana, quando na verdade eles estão esperando alguém pagar a conta, porque eles são duros, igual o marginal lá do começo do conto, quer dizer, igual o narrador, né? É, Aí depois tem aquela frase fantástica, né, que você já comentou, né, que a vida parece sempre lotada para quem chega atrasado, possivelmente ele fosse um dos que chegou atrasado, né? E aí vem esse agora sim, estou vivendo o momento quando ele se senta na varanda para observar as coisas, né? Nesse momento ele tem uma sensação de liberdade, né? De liberdade total, porque fala assim, eu estou tão à margem da história que eu estou me sentindo livre. Isso remete de alguma forma ao mendigo lá do conto da Filó, né? Da Manu. É, Sentei na praça à espera e esperei a vida passar para ver se ela olhava para mim, mas não olhou, né? A tal margem tem mais gente do que parece. Uma, Quer dizer, ele não se sentia deslocado, né? Esse que é o humor aguçado da crônica, né? Porque tem tanta gente que vive à margem da vida, a própria Luísa acabou de dizer assim, sim, a gente, de certa forma, está à margem de alguma coisa, né? E você faz isso e você vai enumerando, né? O cara de terno está à margem, a senhora que está dando comida para os pombos está à margem, o menino que joga bola sozinho está à margem, mas ele está feliz da vida. Essa ideia da solidão do menino jogando bola, a solidão não compromete a felicidade do marginalizado, né? É, Não estar no centro não significa que você está fora do jogo. E isso é muito interessante porque se existe o centro, existe a margem. Se existe a margem, é porque existe o centro. Então você coloca isso com essa dicotomia bastante inteligente, porque é como se a realidade maior tem de tudo. E o centro só é centro porque tem margem. A margem só é margem porque tem centro. E você termina, e foi que eu resolvi que talvez a margem não fosse tão ruim assim. A gente pode, pelo menos, sentar e assistir o espetáculo sem precisar carregar a bateria de ninguém, né? Então, como um mero espectador inteligente, talvez esperando alguém que viesse pagar a conta do narrador, né? Então, assim, eu acho que você usou a ironia e usou o humor de forma sarcástica para construir realmente uma crítica sobre esses eternos marginais que o meio urbano
mostra. Eu queria amarrar o seu conto com uma última observação com o conto da Luísa. Eu percebo muita. Não sei se vocês gostam do contista, se leram, né? Mas, assim, tem muita coisa de Dalton Trevisan, tanto no seu conto quanto no conto da Luísa. Era isso, Elias. Ótimo, Valdomiro. Muito obrigado. Eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Augusto, acadêmico nosso. Bom te ver, doutor Augusto. Bem-vindo aqui conosco. Ah, Lúcio, quer comentar algo a respeito da fala do Valdomiro? Eu só tenho que agradecer. Igual foi com a Luísa, foi assim, a Manu foi bem observado, e Dalton Trevisan também, nossa, é o famoso vampiro de Curitiba, até não tem nem o que falar. Gosto muito do que ele deixou também, esse legado da literatura dele aí, também um pouquinho de espelhamento nisso aí, sim, né? E assim, o que eu vejo como volto a repetir novamente, eu gosto do estilo do Veríssimo, porque ele tratava as coisas com humor, mas um humor assim inteligente. E é isso que eu tento buscar um pouco, espelhar nisso quando eu vou fazer uma crônica, né? Então acho que a vida ela já é séria demais, né? Pesada. Então se a gente não colocar uma pitadinha de humor, a gente acaba ficando um pouco sufocado. E o humor, no caso, ele virou um jeito de fazer essa crítica sem perder um pouco a leveza. É isso que eu quis transmitir, passar nessa crônica. E agradeço mais uma vez aí pela observação. É isso aí. Bom, já são 10 horas, gente. Nós estamos partindo para o final, né? Eu gostaria de saber, doutor Augusto, leu, quer comentar alguma coisa? É sempre bom te ouvir. Oi, presidente. Boa noite a todos. Eu cheguei agora, estava dando aula, né? Ainda bem que eu peguei o finalzinho aí, o comentário do Valdomiro, sempre muito pertinente, né? E, e essa analogia com o Dalto Trevisan, o vampiro de Curitiba, né? Mas eu não tenho nada a acrescentar, não, até em função do horário. Acho que eu já aprendi muito lá na minha sala de aula, né? E infelizmente só consegui entrar agora, mas eu não queria perder a chance de revê-los e reencontrá-los para esse encontro cultural. Um grande Obrigado, abraço a Jorge. todos. Obrigado. É sempre bom podemos contar com a sua presença. Obrigado. Bom, então, partindo para o final, gente, nós queremos que a Manuela passe suas impressões finais, a Luísa e o Lúcio, né? Nós queremos agradecer vocês, Manuela, Luísa e Lúcio, né? E queremos contar com vocês sempre nos nossos encontros, né? Nos online e, se possível, nos presenciais também, né? É isso. Manuela, quer fazer considerações finais da sua participação? Eu quero, mas na verdade sobre o texto do Lúcio. Eu gostei muito do texto, eu gosto muito de texto com humor, e o texto dele, logo no começo, me fez lembrar lá aquela frase. É, como que é? Eu tenho levado porrada e meus amigos têm sido campeões em tudo. E depois ele eleva isso no texto dele, eu achei fantástico. O da Luísa também, achei que a força dela tá de usar os verbos de uma maneira inusual, que a gente volta à leitura, que até diminui o ritmo para a gente voltar e pensar da maneira que ela usa de uma maneira tão criativa e uma metáfora bonita. Eu acho que os dois têm forças diferentes. Fiquei muito feliz de conhecer. É o que você falou aqui, achei um espaço muito gostoso para a gente conhecer pessoas com esse interesse em comum, essa paixão. Agradeço novamente o convite e pode contar comigo nos próximos. Eu quero, assim que você tiver, você me avisa também, da maneira que a gente estava se falando, por favor, Elias. Obrigado, Manuela. Muito Obrigada, obrigado. gente. Lúcio, Bom, eu queria agradecer Elias e toda a academia de Ribeirão Preto, e também parabenizar aqui, como foi falado lá no começo, acho que assim, não, é até injusto a colocação, porque também os textos, tanto da Manu quanto da Luísa, cada um teve o seu jeito, a forma como foi abordado foi inteligentíssimo demais,
como foi feito as suas crônicas, e parabenizar todos aí por esse incentivo, que precisa ter mais disso aí em todo o Brasil, né? E fazer de tudo, uma próxima feira do livro que tiver acredito, no próximo ano, poder estar presente, que é muito legal. Aqui mesmo, online, a gente já está tendo essas trocas de experiência que, se eu fosse deixar, a gente ia passar a noite inteira falando, imagina Sim. presencialmente, né? Então, só tenho que agradecer demais mesmo, parabéns aí novamente a Manu, a Luiz e a todos vocês da academia aí de Ribeirão Preto e os organizadores desse maravilhoso concurso aí. Obrigado, Luz. Nós que te agradecemos. Nós que te agradecemos. A Luísa, eu não sei se ela está na Parece que ela sala ou já se ela saiu. parece que saiu, Ela né? já saiu da Mas sala. queremos então agradecer, gente, a todos. Manuela, muito obrigado. O meu querido amigo Wildon, muito obrigado. É bom saber que a gente está sempre junto, que você está sempre conosco. Muito obrigado. Rui, nosso secretário, muito querido e muito amigo também. Obrigado, boa noite, Rui. Doutor Augusto, muito agradecido. A gente sabe das suas atividades, não é? E desse carinho que o senhor tem pela nossa entidade, né? Pela nossa academia. Muito obrigado. Ah, Zé Carlos, muito obrigado. Zé Eu que Carlos é um. agradeço o convite. Fiquei encantado. Obrigado. Obrigado. Esteja sempre conosco, Zé Carlos. A gente tem seu contato. Nós vamos estar sempre enviando a você. Valeu. Obrigado. Obrigado a E vocês. Boa noite. Valdomiro, muito obrigado, Valdomiro. Você é um parceirão, amigão, irmão, não é? Sempre junto, a gente discute tanta coisa. É uma alegria poder ter essa vivência com você. Muito obrigado. Maria Laura, muito obrigado. Obrigado pela presença, por estar aqui conosco até essa hora. Gente, um grande abraço, saúde para nós todos e vida longa com muita criatividade. Um beijão. Tchau. Tchau.